então fiquem à vontade também para participar. E aí partimos depois para o encerramento. Tá? A gente já tem 35 minutos de live, vamos fazer uns 10 minutos aqui de Q&A e aí a gente finaliza. Então, o acidente da Vale impacta a Uzi Minas? O Fábio perguntando. Não acho, tá? Para a Uzi Minas não, acho que pode ter um impacto marginalmente negativo para a própria Vale, mas também não acho que seja o caso de trazer preocupações muito elevadas, porque em termos financeiros, né, assim, deve ter um impacto bem limitado, operacionalmente a empresa está bem posicionada, mas claro, né, assim, fica cada vez mais difícil de acreditar algumas coisas que pessoas tentam emplacar, como Vale, empresa ESG, enfim. Acho que é um setor que dificilmente pode, né, ser... Em termos de governança, sim, mas em termos de sustentabilidade, questões ambientais, é bastante difícil, né? Então, tem que fazer esses ajustes nos próximos anos para conseguir, né, se posicionar de uma maneira mais sólida nessa nova questão. A própria B3 trouxe, né, uma notícia de que as empresas listadas no novo mercado terão que adaptar, né, e ampliar seu escopo ESG, então cada vez vai ser mais importante e assim, a Vale já tem um histórico não muito positivo, tem que cada vez investir mais nessa questão. Gerdau vai descolar com esse aporte forte dos gringos no fim do ano e com o aumento do preço do aço. Então, Leandro, até temos acompanhado já um movimento bastante positivo do setor, como eu tenho falado, né? A Gerdau, sim, é uma das empresas que pode seguir se beneficiando com esse noticiário, embora, né, assim, ainda acreditamos que o fundamento de Vale nesse momento é um mais interessante para um posicionamento com menos volatilidade, né? Então, a perspectiva de um pagamento de dividend yield bem elevado para o ano que vem, mesmo nos patamares atuais de preço, né, R$89 chegou a bater, máxima histórica, enfim. Mas seguimos positivos para o setor, sim, beleza? Zé do Balfo perguntando aqui de Neo Energia. A Neo fez a aquisição da SEB recentemente, né, foi bastante criticado pelo mercado. O mercado não entendeu muito bem porque ela pagou aquele né, valor pelos ativos, teve um questionamento expressivo a respeito disso, venceu também, né, alguns leilões de linha de transmissão que ocorreram nessa semana. Em termos de fundamento, a gente gosta de Neo Energia, foi por bastante tempo nossa principal escolha do setor, né, de utilities, mas é um setor também que, assim, o momento não é tanto para o setor de energia, né? É um setor mais de carrego, de recebimento de dividendos, não por Neo Energia, né? A Neo não é uma boa pagadora ainda, está mais num momento de growth, mas acreditamos que sim, é uma boa empresa e quem se posicionar provavelmente num longo prazo deve obter bons retornos, tá, Zé? Gui Esteves, pessoa física que você chama podem ser gestores e investidores nacionais como um todo? Não, Gui. Isso daí são institucionais, tá? Então, os gestores, eles são institucionais, a não ser que ele opera no próprio nome, né? Ele não opera através de um fundo. Se ele opera no próprio nome, então sim, ele é uma pessoa física. Agora, se ele opera através de um fundo, é institucional, tá? Marfrig anda quando? Essa é a pergunta que não quer calar, Thiago. Essa daí realmente difícil de ser respondida. Eu não acho que há algum tipo de noticiário por vir que possa ser um catalisador para as ações da Marfrig, para ser bem sincero, nem para os frigoríficos como um todo. Teremos a recomposição dos rebanhos chineses, né, de suínos ali na região asiática, não só na China, né, que deve também reduzir um pouquinho preços, né, ou de repente volumes exportados para a região, mas a demanda por carne bovina, que é, né, é o know-how da Marfrig, é o tipo de proteína que ela comercializa, vai permanecer alto, né? Tem um ganho atual na região asiática muito grande de renda per capita, né? As pessoas eram muito pobres, principalmente na China, e aí, o país tem se desenvolvido muito, né? Crescendo, provavelmente vai ultrapassar os Estados Unidos como a maior economia do mundo nos próximos 5, 10 anos. Tem uma desigualdade muito grande, mas cada vez mais pessoas lá estão recebendo mais dinheiro, né? Estão obtendo rendas maiores. E a partir do momento que você tem renda maior, é natural que você passe, né, a querer consumir produtos melhores. E a proteína bovina é a referência, né,
no ramo alimentício. Então, a demanda vai continuar forte na China apesar disso, apesar da reconstituição dos rebanhos chineses, mas não vejo um catalisador de curto prazo para fazer com que esses papéis subam muito. Só os resultados, né? Sempre assim, os frigoríficos esse ano, o que aconteceram com eles? Caíram pra caramba no começo do ano, aí vinha o resultado porrada, subia. 3 dias depois começava a cair, voltava para os mesmos patamares anteriores, vinha outro resultado, pum, subia. Então acho que provavelmente nos próximos resultados a gente deve ver sim os papéis, né, do setor novamente com grandes resultados operacionais. A própria Minerva deve pagar mais dividendo esse ano porque atingiu, né, um patamar de alavancagem abaixo dos 2,5, que era o mínimo para o pagamento de dividendo. Vai pagar 50% do lucro, né? Então vai pagar bastante dividendo, já pagou um pouco, enfim. Acho que agora também vai vir um noticiário mais forte de fusões e aquisições, BRF já anunciou isso, JBS deve fazer um pouquinho ano que vem, né? Porque essas empresas hoje já estão muito desalavancadas. Quando você gera muito caixa e tem uma alavancagem pequena, o que você faz com esse caixa que você gerou? Ou você investe na companhia, né? Investe em CAPEX, em novas unidades, crescimento orgânico ou então inorgânico, né? Você acaba fazendo novas aquisições. Caso você não faça nenhum nem outro, ou seja, você não amplia a sua operação, você paga dividendos, você remunera seus acionistas, né? Porque tem um valor ótimo de deixar o capital lá. Não adianta você gerar caixa e deixar no caixa e não fazer nada com ele, né? Então, das duas uma, eu acredito que ou os frigoríficos vão fazer muitas aquisições esse ano, já que diminuíram muito sua alavancagem, ou eles vão pagar bons proventos. Vale a pena migrar parte dos investimentos para a BDR? O Christian perguntando. Não sei se você se lembra, Christian, quando, né, a gente começou a falar sobre BDRs, eu toquei num assunto que era bastante importante naquela altura, né? Quando foi aprovada para pessoa física, né, não qualificado, investidor não qualificado, investir em BDRs nível 1, a gente estava falando em dólar na casa dos 5,60, 5,70. Então eu levantei esse alerta para o pessoal, né? Eu falei assim, pessoal, a possibilidade de investir em empresas lá fora é uma possibilidade maravilhosa. Você vai abrir esse leque de posicionamento em empresas referências no mundo em setores que a gente nem possui aqui no Brasil. Então aqui, empresas de tecnologia, quando a gente fala de empresas de tecnologia, a gente faz 2, 3 que comparativamente com as grandes do mundo não representam nada, né? Então abriu a possibilidade de investir numa Apple, por exemplo, quem comprou uma Tesla, uma BDR de Tesla esse ano, teve mais de 1000% de rendimento, né? Mas a BDR também tem uma preocupação, que é a seguinte: você está comprado, né, no recibo dessa empresa, mas você também está comprado no câmbio, você também está comprado no dólar. Então, se o dólar sobe, maravilha, a empresa subiu lá fora, o dólar subiu, ótimo, você ganhou dos dois lados. Mas uns 5,60, o que tinha a maior probabilidade de acontecer? O dólar bater 6,50 ou voltar, sei lá, para R$5, 4 alguma coisa? Eu acho que voltar, né? Redução dos riscos, vacina, eleição nos Estados Unidos, enfim. Então foi isso que aconteceu, né? O dólar voltou e se você estava comprando uma BDR, mesmo que essa BDR tenha subido um tanto, né, você perdeu um pouco desses ganhos por conta da queda do dólar. A perspectiva agora, né, nesse patamar de 5, já fica um pouco mais positiva para se posicionar em BDRs, eu acho, para ser bem sincero. Muito embora acredite num câmbio para o ano que vem, fim do ano que vem, abaixo de R$5, né? Então eu acho que a perspectiva é que haja sim essa queda no câmbio, que traz preocupação, né? Porque seu investimento lá fora passa a se desvalorizar pela variação cambial. Mas as oportunidades lá fora são muito melhores que as daqui, para ser bem sincero também, né? As empresas lá fora, claro, a oportunidade varia, né? Pode ter oportunidade aqui, lá fora, mas assim, em termos de qualidade de ativo, acho que não dá para comparar. Então eu acho que tem que ter um pouco da carteira, né? Tem que ter essa diversificação de carteira. De repente, a Bolsa Brasileira continua nesse ciclo muito positivo de commodities explodem. Você está posicionado aqui, você obtém esses ganhos, depois as FANGs voltam a subir lá fora, você tem BDR de FANG, você ganha mais um pouco. Tem um estresse político aqui, você perde dinheiro por conta dos investimentos na Bolsa Brasileira, mas o câmbio estressa por conta desses eventos políticos, sei lá. Então você ganha no seu investimento, né, nas suas BDRs por conta da valorização do câmbio. Então é uma proteção, de certa forma, né, uma diversificação interessante para a carteira.
A grande questão é tentar perceber até quando vai permanecer esse fluxo gringo positivo na bolsa. Reinaldo falando. Eu acredito que por mais tempo, tá, Reinaldo? Ainda estamos com um outflow de mais de 40 bi esse ano. Gringo vai ter que se posicionar para iniciar o ano que vem. Lembrando que teve uma pesquisa do Bank of America a respeito, né, eles perguntaram para portfolio managers de todo o mundo a respeito de quais seriam os melhores investimentos para 2021. E sabe o que ganhou de lavada? Mercados emergentes. Então, a perspectiva, né, com o gringo vendo taxa de juros próxima das mínimas no mundo inteiro, também nos países emergentes, também no Brasil, mesmo no fim do ano, a perspectiva que Selic possa bater 4 alguma coisa, ainda é muito estimulante para a Bolsa. Então, o viés segue positivo. Tá? Assim, quando o gringo olha para o mundo buscando oportunidades, dificilmente você vai encontrar oportunidades tão boas quanto no Brasil. Você ainda tem, por exemplo, bancos bastante descontados, a própria Petrobras, né, subiu bastante, mas ainda vemos espaço bem positivo com vendas de ativos e retomada do preço do petróleo. A Vale, né, pagando um yield de 5, 6% nesse patamar de preço, já é muito mais que ele receberia em investimentos, né, de alguns títulos de renda fixa no mundo inteiro, enfim. Então, e a perspectiva de desvalorização do dólar no mundo, né? Esse estímulo fiscal que foi anunciado de 900 bilhões de dólares, não sei se vocês entendem o impacto, né, em termos de moeda, mas a perspectiva é que haja uma desvalorização do dólar, né, a partir do momento que você cria esses novos estímulos. E isso faz com que o real se valorize, né, então o investimento de lá para cá passe a ser mais interessante, assim como era daqui para lá quando o dólar, né, a perspectiva do dólar era de alta no início do ano. Enfim, então acho que o cenário ele segue bastante positivo, né? O ciclo de commodities vai permanecer muito forte, né? O super ciclo em 2021. Isso para a Bolsa Brasileira também é bastante interessante. Ok, vamos. Sir Tom Spirit, sempre aí presente na live também, grande abraço. Falamos de Vale, falamos de Gerdau. Hoje foi o principal tópico aqui na live, né? O pessoal perguntando bastante disso. Camila, e sobre varejo? Camila, assim, a gente está no fim do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial está acabando agora. O setor foi muito beneficiado com o noticiário, né, de auxílio emergencial, as pessoas de fato fazendo aquisições, né, com esse valor recebido. Eu acho que o momento não é tanto do varejo, embora, né, se você quer se posicionar para 2021, talvez, por exemplo, uma retomada do varejo físico pode ser bastante positivo. Às vezes a gente não trata de varejo, mas, por exemplo, uma CVC, né, que é uma empresa de turismo, é uma varejista, né, uma empresa que a gente acredita que vai ter um ótimo ano no ano que vem. Então a gente tem que fazer essa distinção, né, assim, 2019, 2020 foi um ano muito positivo para as empresas do varejo eletrônico, por tudo que aconteceu. Acho que não vale nem a pena, né, eu citar tudo novamente, a gente já falou muito disso ao longo do ano. E a perspectiva é que o varejo, agora mais fraco, tem uma retomada no ano que vem com a atividade econômica voltando, né, principalmente o varejo físico, as companhias, né, as empresas de turismo, enfim. A própria Júlia perguntando já embaixo de shoppings, né, também é um setor que eu acredito que deve se beneficiar bastante no ano que vem, né, esse processo de retomada. Os shoppings, pelo incrível que pareça, não estão nenhum dos shoppings está com uma corda no pescoço. A posição financeira dos shoppings robusta, deram incentivo para os lojistas, né, ao longo do ano para não perder também, né, esse lojista depois tem que repor com algum outro lojista, dificuldade de fazer substituição, enfim. É um setor que agora no fim do ano a perspectiva é que já tem um trimestre forte mesmo com pandemia, tá? Então é um setor que a gente gosta, acreditamos para surfar essa retomada. Nomes como Iguatemi, Multiplan são bons nomes, muito embora a gente não descarte também que investimentos nessas outras duas companhias do setor, principalmente, né, Aliança Sonae e BR Malls, possam também ser positivos para o ano que vem. O Fábio falando de Red Covid, frigoríficos, Luiz Augusto perguntando aqui, eu falei já um pouquinho, né, de frigoríficos.
Perspectiva para o ano que vem, não vejo nenhum catalisador de curto prazo, mas eles vão ter que comprar alguém, né? Vão ter que utilizar essa geração de caixa para crescimento orgânico ou inorgânico, ou então distribuir dividendos. Me parece ainda ser um ótimo setor para estar posicionado. Você tem no radar algum turnaround, aquele que o mercado ainda não percebe? Olha, essa pergunta é pergunta de malandro, hein, Éder? Essa é a famosa pergunta de malandro. Olha, difícil, né? Tem alguns turnarounds aí que... Principalmente quando a gente fala de turnaround, a gente está falando de empresa que, né, chegou em algum momento bastante delicado e pode haver uma retomada. Eu acredito que tem uma empresa que pode, sim, apresentar essa retomada, mas que não vai ser do dia para a noite, que é a própria Braskem. Tá? Acho que operacionalmente a perspectiva para o setor, né, para o setor petroquímico é bastante interessante, né? A retomada vai ocorrer, preço de polipropileno deve retomar. E tem o debate que eu trouxe, se eu não me engano, na última live de domingo ou em algum morning call dessa semana, que é a possibilidade, né, do desinvestimento da Odebrecht e também, por consequência, a Petrobras, que tem direito a tag along, né, como investidor da empresa. Mas é algo que não acontece dia para noite, né? A posição que a Odebrecht está nesse momento até mudou o nome da empresa, né? Virou Novo Honor, alguma coisa assim. A posição atual da empresa é muito delicada, então para que faça o desinvestimento na Braskem, que está dentro do, né, do plano judicial, de recuperação judicial da Odebrecht, não deve ser algo que vai ocorrer do dia para a noite, tá? Mas acho que é uma empresa dentro desse segmento, né, desse modelo de turnaround comentado que pode fazer sentido um posicionamento menor. Muito embora, né, não seja também aquele caso de empresa que esteja quase quebrando e, né, e tenha que retomar, enfim, não é o caso da Braskem, tá? A Braskem é uma empresa sólida ainda. S&P vai cair lento e longamente, anota aí. O Canseira jogando zica na Bolsa Americana. Braskem já falei, CVC já falei. Canseira falando aqui também de Cogna, né? Empresa... Perspectiva de Cogna de retomada, mas aos poucos também, tá? Não vai acontecer do dia para a noite, vai ter que mostrar para o mercado esse processo de reestruturação que apresentou, o mercado não acreditou muito. Acho que esse que é o grande ponto em questão, né? Para a Cogna, se ela não mostrar para o mercado que o plano de reestruturação vai ocorrer da maneira que foi apresentado, né, foi proposto, o mercado não vai pagar para ver. Então essa aqui é a grande preocupação hoje. Sobre B3, Elaine perguntando, B3, Elaine, a gente segue positivo, tá? A empresa hoje não tem concorrente, o número de ofertas para o ano que vem deve ser de repente até mais forte que para esse ano, o mercado de capitais vai pegar fogo aqui para pessoas físicas, né, que a gente tem conversado bastante também, o número tem crescido cada vez mais, acreditamos que B3 deve sim apresentar um resultado sólido de novo em 2021 e crescendo cada vez mais, né? Sobre Minerva eu falei aqui também, pessoal falando de Vale, já falamos, frigoríficos já falamos, Oi, se Oi é 4, perguntando ali, tanto a Dora, né, não sei se a Dora me deu Oi ou se perguntou de Oi, mas o Certain Spirits perguntou se Oi é 4. De toda forma, a gente segue positivo, tá? Para Oi, acreditamos que todas as principais questões negativas já ficaram para trás, agora é entender, né, quem vai tomar a parte da fibra ótica da Oi no leilão e também os prazos, né, quando, por exemplo, o CAD vai aprovar a venda, né, da Oi Móvel, enfim. Mas as principais preocupações como recuperação judicial, redução da dívida, né, a lei da falência, o que mais? O próprio leilão da Oi Móvel, do data center, tudo isso já está encaminhado, né, então a Oi deve sim obter ainda bons retornos para frente, focando em operações rentáveis como o da fibra ótica.